Como foi que começaram todas as religiões do mundo? Um grande conquistador militar do passado fez uma declaração verdadeira, sem perceber que chegara bem perto da verdade. Napoleão Bonaparte disse: "Eu creria numa religião que tivesse existido desde o início dos tempos, mas quando penso em Sócrates, Platão e Maomé, não creio mais. Todas as religiões foram criadas pelo próprio homem." João Bunyan disse certa vez: "A religião é a melhor armadura que um homem pode ter, mas como manto seria o pior." Quando foi que o homem inventou esta confusão de religiões? Tudo começou com duas pessoas bem conhecidas. Deveríamos pensar que quando Adão e Eva tivessem filhos, eles teriam capacidade de instilar neles a importância de termos um relacionamento correto com Deus. No entanto, Caim quis fazer tudo à sua maneira. Ele aproximou-se do altar pela primeira vez com uma oferta do fruto da terra, tentando reaver o paraíso, rejeitando o plano de Deus para a redenção. Caim trouxe a Deus algo que ele havia cultivado, elementos distintivos de sua própria cultura. Hoje interpretamos a oferta de Caim como uma tentativa sua de obter a salvação pelas obras. Mas Deus nunca disse que poderíamos chegar ao céu através de nosso próprio esforço. Seu irmão Abel obedeceu a Deus e humildemente ofereceu as primícias de seu rebanho em um sacrifício de sangue. Abel aceitou a determinação divina de que o pecado merecia a morte e só poderia ser compensado diante de Deus pela morte expiatória de um animal sem culpa. Caim rejeitou este plano deliberadamente. Deus requeria um sacrifício de sangue. Os autores bíblicos sabiam que o sangue era essencial à vida. Qualquer pessoa ou animal pode passar bem sem uma perna ou sem um olho, mas nem o animal nem o homem podem viver sem sangue. É por isso que o Velho Testamento diz: "Porque a vida da carne está no sangue." Levítico 17:11. Quando falamos do sangue de Cristo, portanto, estamos dizendo que ele morreu por nós. O sacrifício de sangue acentuou para nós a gravidade do pecado. O pecado é uma questão de vida ou de morte. Somente o derramamento de sangue poderia fazer expiação pelo pecado. A amargura em seu coração. Ele começou a odiar seu irmão Abel. Da mesma forma que o verdadeiro crente muitas vezes não é bem aceito por aqueles que seguem uma religião criada pelo homem. Abel não era mais aceito por Caim, e este ódio se acirrou cada vez mais, até o ponto de Caim matar o irmão. Orgulho, ciúme e ódio são sentimentos que sempre se encontram no coração dos homens, de todas as épocas e de todas as culturas. Muitos anos atrás, quando eu estudava numa escola da Flórida, um rapaz matou seu irmão num acesso de ciúmes. O pai e a mãe haviam morrido num acidente automobilístico, e quando foi lido o testamento, viram que eles haviam deixado 2/3 da propriedade, um imenso laranjal, para o filho mais velho, deixando apenas 1/3 para o mais moço. O rapaz ficou deprimido e emocionalmente instável, sentindo raiva dos pais já falecidos e com intenso ciúme do irmão. O rapaz mais velho desapareceu e cerca de 1 mês e meio depois, seu corpo foi encontrado no rio, amarrado com arame a um tronco de cipreste. Os tempos não mudaram. Milhões de pessoas desejam a salvação, mas à sua maneira. Querem estabelecer sua própria rota nesta vida e inventar diversos tipos de caminhos para alcançar a Deus. Quando o cristianismo é verdadeiro, ele não é uma religião. A religião é um esforço do homem para chegar a Deus. Um dicionário define religião do seguinte modo: crença em Deus ou deuses, adoração a Deus ou deuses. Qualquer coisa pode ser religião. Mas o verdadeiro cristianismo é um relacionamento pessoal entre Deus e o homem. O atual interesse pelo ocultismo e pelas religiões orientais é uma prova da eterna busca do homem para Deus. Não podemos fugir ao fato de que o homem é instintivamente religioso, mas Deus escolheu revelar-se a nós pela natureza, pela consciência, pelas Escrituras e através de Jesus Cristo. As Escrituras dizem que não existem desculpas para quem não conhece a Deus. Não é de se admirar que as pessoas digam com esta satisfação: não tenho religião, pois grandes injustiças
e atos de extrema crueldade têm sido praticados em nome da religião. Na China, onde minha esposa viveu quando criança, muitas vezes as criancinhas que morriam antes da dentição eram atiradas aos cães para serem devoradas. As pessoas temiam que, se os espíritos maus percebessem que elas amavam seus filhos, viriam e lhes tirariam os outros. E dessa maneira rude, tentavam provar sua indiferença para com os filhos. A ideia que Ruth formou de religião foi de algo sombrio, sem alegria, por vezes cruel. Certa vez vi um homem na Índia deitado sobre um leito de pregos. Ele já estava ali havia muitos dias, sem comer e bebendo pouca água. Com isto tentava fazer expiação pelos seus pecados. Em outra ocasião, na África, vi um homem caminhar sobre carvão em brasa. Ao que se pensava, se ele saísse dali ileso, teria sido aceito por Deus. Se queimasse, seria considerado pecador, necessitado de arrependimento. As pessoas sempre fazem sacrifícios humanos em nome da religião. Adoram toda espécie de ídolos, desde macacos até árvores. Então fazem oferendas às árvores e creem que, se alguma coisa ferir a árvore, algum infortúnio sobrevirá à aldeia. Temem que, se a árvore for cortada, o povoado e todos os seus habitantes perecerão. Em nome da religião, reis, imperadores e líderes de nações e tribos têm sido adorados como deuses. Certo erudito inglês escreveu: num certo estágio da sociedade primitiva, o rei ou sacerdote muitas vezes é considerado como sendo investido de poderes sobrenaturais, ou como sendo uma reencarnação de uma divindade. Ele é responsabilizado pelo mau tempo, pelo fracasso nas colheitas e outras calamidades semelhantes. Um exemplo de monarca adorado como deidade era o caso do Mikado, o imperador espiritual do Japão. Ele recebia em ato oficial o título de manifestação ou encarnação da divindade. Um relato antigo dizia o seguinte acerca do Mikado: era considerado para ele um ato vergonhoso e degradante tocar os pés no chão. Nada era retirado de seu corpo, nem seu cabelo, nem sua barba e nem suas unhas eram cortadas. Muitas pessoas desprezam a religião e concordam com certo professor de filosofia de uma famosa universidade americana, que escreveu: o termo religião foi posto em uso para identificar ao mesmo tempo seitas como judaísmo, cristianismo, maometismo, budismo, hinduísmo, taoísmo e confucionismo, bem assim como muitas outras ideologias irmãs, das quais algumas têm nomenclatura própria e outras não, mas todas suficientemente semelhante às 7 primeiras para serem agrupadas com elas. Será que realmente podemos incluir o cristianismo junto com as outras religiões do mundo? Desde os primórdios da criação, a religião natural foi introduzida na vivência humana como substituto para o plano divino. O apóstolo Paulo descreve esse fenômeno em suas cartas aos Romanos, fazendo referências a imagens parecidas com pássaros, animais e serpentes, para ilustrar a religião criada pelo homem. Mas isso não descreve todas as formas dela. Hoje existem novas e inúmeras expressões religiosas mais sofisticadas, principalmente em certas universidades, mas todas elas brotam da mesma raiz: o homem buscando a Deus, consciente ou inconscientemente. Muitas pessoas costumam dizer: acho que sou cristão, ou tento viver como um cristão, mas não existe a possibilidade de achar ou tentar na vida cristã. Nem mesmo alguns de nossos intelectuais conseguiram entender esta verdade. A simplicidade do Evangelho está ao alcance tanto dos retardados mentais como do Uai, seu app de vídeos curtos.